Você não é obrigado a andar com documento, mas é obrigado a se identificar. Muita gente ainda acredita que, se for parado por um policial e não estiver com o documento de identidade em mãos, já pode ser preso. Essa ideia circula por aí como verdade absoluta, mas na prática não é bem assim. A lei brasileira não obriga ninguém a carregar documento o tempo todo. O que ela exige é algo bem mais simples, porém fundamental: que toda pessoa se identifique quando solicitada por uma autoridade. Imagine a cena. Você está andando na rua, é abordado por um policial e ele pede sua identificação. Você percebe que esqueceu a carteira em casa. Muita gente nessa hora entra em pânico, achando que vai direto para a delegacia. Mas não é assim que funciona. O que o policial precisa é confirmar quem você é. Seu nome completo, CPF, endereço ou qualquer dado que permita essa verificação. Se você fornecer essas informações corretamente, não há problema algum. O erro começa quando a pessoa, por medo ou por achar que tem um direito de ficar em silêncio, em qualquer situação, se recusa a se identificar. A partir desse momento, a história muda completamente. A recusa em fornecer dados de identificação não é mais uma questão de esquecer o documento, e sim de desobedecer uma determinação legal. O artigo 68 da Lei de Contravenções Penais é claro: recusar-se a indicar à autoridade o próprio nome, residência ou outros elementos de identificação pode resultar em prisão simples, de 1 a 6 meses, ou multa. Ou seja, a questão não está em portar o documento, mas sim em cooperar com o processo de identificação. Não é o papel que importa, é a informação. A autoridade precisa saber quem você é, e tem meios legais e tecnológicos para confirmar os dados informados. Basta que você colabore de forma honesta. Há uma linha tênue entre o direito à liberdade individual e o dever de se identificar. A Constituição garante a todos o direito de ir e vir, mas essa liberdade não é absoluta. Ela convive com a responsabilidade de viver em sociedade. E em sociedade, a identificação é uma ferramenta de segurança coletiva. É por meio dela que o Estado previne crimes, localiza pessoas procuradas e, ao mesmo tempo, protege cidadãos inocentes de serem confundidos. Agora, existe outro ponto importante. Se a pessoa fornece informações falsas, o problema se agrava. Mentir para uma autoridade não é uma simples saída esperta para evitar problemas. É crime. E aí, além de ser conduzido à delegacia, a pessoa pode responder por falsidade ideológica, o que é bem mais grave. Por isso, quando um policial te aborda, o caminho mais inteligente e seguro é a transparência. Na prática, o policial tem o dever de agir com respeito e dentro dos limites da lei, e o cidadão tem o dever de colaborar. Esse equilíbrio é o que mantém a relação entre autoridade e sociedade funcionando. Nem abuso de poder, nem desobediência gratuita, apenas cumprimento mútuo de deveres e direitos. O problema é que o desconhecimento da lei faz muita gente agir de forma equivocada. Há quem confunda o direito de não produzir prova contra si mesmo com o dever de se identificar. São coisas completamente diferentes. Você não é obrigado a se auto-incriminar, mas é obrigado a dizer quem é. E isso não é uma arbitrariedade. É uma exigência mínima para o funcionamento da justiça e da segurança pública. Então anote essa informação e compartilhe. Você não é obrigado a andar com o documento, mas é obrigado a se identificar quando solicitado por um policial. Isso não é opinião, é lei. A recusa em se identificar é contravenção penal. E sim, caso a autoridade desconfie da veracidade dos dados informados, ela pode te conduzir até a delegacia para confirmar sua identidade. Não como punição imediata, mas como procedimento legal de averiguação. Em resumo, a abordagem policial é uma situação que exige equilíbrio e bom senso de ambas as partes. O cidadão consciente conhece seus direitos, mas também entende seus deveres. Saber a diferença entre portar um documento e se identificar corretamente é mais do que uma questão jurídica. É um ato de cidadania. Num país onde muita gente forma opinião baseada em boatos ou achismos da internet, conhecer a lei é um gesto de responsabilidade. Porque, no fim das contas, liberdade não é fazer o que quiser, é saber até onde o seu direito vai e onde começa o dever de cada um.